Olá, olá, este é o programa Inquietações. Eu e a Madalena estamos de volta. Hoje para termos um dedo de conversa com o Pedro Gomes. O Pedro Gomes é um estudioso do comportamento humano. Ele é coach, tem também capacitações na área da programação neurolinguística, mas acima de tudo é alguém dedicado a um estudo profundo do comportamento humano. E uma das vertentes mais importantes do comportamento humano, e é aquilo que é a grande área, digamos, do Pedro, é a inteligência emocional e a inteligência comunicacional. E é sobre isto que vamos debruçar, a nossa conversa, aqui nesta nossa edição do Inquietações, onde algo. Está sempre para acontecer. Vamos lá. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá, olá, agradeço o convite desde já e pois espero passar aqui um bom momento com vocês. Muito bem, Pedro, bem-vindo ao Inquietações. Hum, Queres-nos dizer, de uma forma muito resumida, mas também clara, o que é isso, afinal, da inteligência emocional? E definir inteligência emocional, há muitos conceitos, ainda hoje é muito complicado definir inteligência emocional ao final de quase 40 anos de estudos, e desde que surgiu os primeiros conceitos, mas seria como a capacidade de sabermos e reconhecermos os nossos sentimentos e não as emoções. Portanto, abranger aqui um pouco aquilo que é o ser humano num contexto global de pensamentos, sentimentos, emoções. Portanto, aquilo que é um sentimento é uma soma de uma emoção, que é algo biológico, que acontece de forma biológica, eh, que obedece a uma determinada bioquímica produzida no nosso cérebro, em conjunto com aquilo que é o nosso pensamento, a nossa forma de pensar um pensamento em concreto ou abstrato, que será sempre traduzido por palavras. Então, o sentimento, muitas vezes, pode ser definido por aquilo que estamos a pensar. Portanto, inteligência emocional seria isto, saber reconhecer os nossos sentimentos, ter esta capacidade. É uma capacidade porque é possível desenvolver. Ninguém nasce inteligente. Ok, então, de certa maneira, é colocar a mente, talvez não seja o termo, mas colocar a nossa racionalidade ao serviço da gestão das nossas emoções? Uh, os primeiros conceitos de inteligência emocional nasceram da década de 80, com Gardner, que desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Não existe só a inteligência cognitiva, mas existe a inteligência cognitiva, a emocional, e dentro delas existem várias inteligências múltiplas. Então há pessoas que têm desenvolvido mais inteligência para as matemáticas, outras para os idiomas, outra para o desporto, outras para as filosofias, para a história, para a natureza, para a espiritualidade também. E há pessoas que têm também desenvolvido a parte da inteligência emocional, que pode ser a inteligência intrapessoal, que é a gestão interna, o autocontrole, o autoconhecimento, e a inteligência interpessoal, que é a relação que temos com os outros. Mais tarde, apareceu Daniel Goleman, que dizem que é o pai da inteligência emocional, mas para haver um pai precisa de haver uma mãe. Então há muitos estudiosos que surgiram antes de Goleman, e Goleman acabou por saber aproveitar tudo aquilo que já existia, reunir e organizar todo o conhecimento e transmiti-lo para a humanidade, para o mundo. E Daniel Goleman trabalha unicamente o conceito de inteligência emocional de uma forma mais racional. Isto é errado. Atualmente existem vários neurocientistas. Temos o especialista António Damasio, que trabalha unicamente com desenvolvimento, com as pesquisas, com o estudo do cérebro, muito focado naquilo que são as emoções, como como funcionam as nossas emoções, porque acontecem, como se processam. Então, atualmente, trabalhar a inteligência emocional desde unicamente um conceito racional é errado.
porque se fosse fácil, todos íamos fazer um curso e aprendíamos e geríamos bem os nossos sentimentos. Portanto, não é assim que acontece, está provado pela experiência das nossas vivências, das nossas experiências, que não acontece dessa forma. Então, há que fazer uma ligação, uma conexão entre aquilo que é o racional e aquilo que é o emocional. Portanto, seria fazer uma ligação entre o hemisfério direito, que trabalha a nossa parte mais emocional, e a ligação com o hemisfério esquerdo, que trabalha a nossa parte racional. Daí que eu desenvolvi este conceito de que a inteligência emocional é o saber e reconhecer sentimentos, porque eh, as emoções acontecem, estão mais ligadas ao nosso hemisfério direito, e o pensamento está mais ligado ao nosso hemisfério esquerdo, parte da razão, da racionalidade. Portanto, de certa forma, será fazer aqui um bocadinho a ponte entre os dois hemisférios? O balanceamento, como temos aquela balança que temos o coração e o cérebro, é fazer esse equilíbrio. Muito bem. Eu não resisto a colocar-te uma questão que é a seguinte: tendo tu iniciado os teus estudos aqui em Portugal, e estando debruçado sobre estas áreas quase há uma década, passaste por Espanha, onde estiveste 7 anos. Quais foram as grandes diferenças que encontraste na abordagem e no estudo destas temáticas entre Portugal e Espanha? Um, as diferenças que encontrei em termos de estudos de desenvolvimento humano, é isso? Do Sim, sim, comportamento. sim. Ok. O ambiente onde estamos inseridos, ou a cultura onde estamos inseridos, tem bastante influência naquilo que é a nossa qualidade de vida. E apesar de sermos vizinhos, Portugal e Espanha sermos países vizinhos, existem algumas diferenças na maneira como nós vivemos, como sentimos a vida. Portugal, os portugueses o povo português é mais reservado, é mais contido. O povo espanhol é mais aberto, é mais solto, digamos assim. Mentalmente, corporalmente, é mais solto. Então, nós aqui, as diferenças entre Portugal e Espanha, primeiro de tudo, Espanha tem um aprofundamento muito maior daquilo que são os estudos no comportamento humano. Isso não há dúvidas, é indiscutível, pelos autores que existem em Espanha de bastante renome. Nós temos aqui um grande renome mundial, António Damasio, o melhor de sempre naquilo que é as descobertas do cérebro, é o mago do cérebro, dizem assim. E em Espanha temos outros neurocientistas com bastante nome, bastante conceituados a nível mundial. Temos o Roberto Aguado, que foi meu professor, temos Gustavo Bertolotto, que é o fundador da PNL na Europa, por exemplo. Temos Francisco Mora, que é um neurocientista que estuda a parte da neuroarquitetura, daquilo que é as estruturas, as casas, os edifícios, os ambientes, os espaços, a influência que tem no cérebro. Então, isso tem, digamos, que traz uma maior profundidade, uma maior riqueza naquilo que é os estudos do comportamento humano, não é? Aliado a isso, aquela forma aquela abertura que os espanhóis têm faz a diferença naquilo que é a transmissão de informação e mesmo a absorção de informação, porque para absorvermos informação, absorver informação é trazer essa informação para as nossas células. E isso tem que ser feito de uma forma muito emocional, muito sentimental, muito aberta, muito alegre, e eles têm essa capacidade. É uma opinião pessoal, mas essas foram as grandes diferenças que encontrei em Portugal e Espanha, é a forma como eles se expressam sentimentalmente. Ok. E traz uma riqueza muito maior naquilo que é a absorção da informação, transformar a informação em conhecimento, aplicar. Pelo meio de todas as coisas que tu acabaste de dizer, fiquei com a sensação que estavas a dizer que o povo espanhol era mais feliz do que o povo português. Não disse mais feliz, disse mais alegre.
Ok. Qual é a diferença entre ser-se mais feliz e ser-se mais alegre? Nós somos ensinados na nossa cultura e na cultura ocidental de que a felicidade é alegria. E não é? Não há nada mais errado, porque a alegria é construída por momentos, é construída por aquilo que vives fora, não aquilo que vives dentro. A alegria é construída por diversão. É a ativação. A alegria é uma das emoções básicas, que existem 10 emoções básicas na inteligência emocional, aquilo que existem, nos estudos que existem atualmente, e a alegria é uma ativação de dopamina. E essa ativação de dopamina faz com que estejamos mais soltos, nos divertamos, que ativemos também o instinto de comer mais, de uma parte, ativemos também esta diversão corporal, o dançar, o ter relações sexuais mais satisfatórias ou mais intensas, é tudo provocado pela ativação da dopamina, das endorfinas, e uma coisa é a alegria, que é algo que tem um pico, sobe e baixa, aparece e desaparece, até porque eu conheço muita gente alegre, em que sai de casa, vai a um bar, vai a uma atividade, estão constantemente divertidos, alegres, gargalhadas, soltos, chegam a casa, há um completo pico descendente em que entram num vazio existencial. Então, uma coisa é aquilo que é a alegria, que é o que nos ensinam que é a felicidade, e nós somos manipulados a acreditar que a felicidade é a alegria, através, por exemplo, dos anúncios da Coca-Cola, em que no Natal temos o Pai Natal super alegre, super feliz, a distribuir Coca-Cola para as crianças, por exemplo, naquele caminhão. Então isto induz-nos a que a felicidade é alegria, e é uma crença muito equivocada, muito errada. Isto foi criado, este conceito, para despertar e ativar o consumo mais desenfreado. Portanto, suprir o tal vazio que tu falavas ali, não é? Criar, A ilusão de. porque fomos manipulados, literalmente, a ser consumistas e associar o consumo à alegria. Então é este pico. Compramos alguma coisa, ficamos super felizes. E a seguir acaba essa felicidade, essa alegria. Que não é felicidade, é alegria. Nós somos ensinados a isto. Então o vazio existencial também é muito provocado por aquilo que fomos direcionados na sociedade. Fomos direcionados para o consumo, e o vazio existencial acontece muito eh, por esse ensinamento de consumir. Quanto mais consumirmos, mais somos felizes. Dizem eles, dizem muitos. A questão é que quando deixamos de consumir, há um vazio, cria-se esse vazio existencial, porque deixamos de nos treinar a satisfazermos internamente. Então focamos muito fora, assim está a nossa cultura ocidental. O conceito de felicidade é uma armadilha. Eu nunca gosto de dizer que estou feliz. Quem me conhece bem sabe que não sei esta palavra da minha boca. Não estou feliz. Eu digo que não estou feliz. Digo que estou satisfeito com a vida. E a satisfação com a vida acontece quando nós estamos seguros, tranquilos, quando nós estamos em admiração pelo nosso coração, pelo coração dos outros. Portanto, são conceitos diferentes. Digamos que é um autoalimento. Alimentar a alma não envolve alegria, envolve emoções mais suaves, como a tranquilidade, digamos, a segurança, a admiração, a curiosidade. Porque é através da curiosidade que nós despertamos a nossa evolução. Nós evoluímos quando estamos interessados em aprender. E aprender não é de fora, é de nós mesmos. Que é aquilo que eu estimulo muito com os meus clientes, nas minhas sessões, é aprender dos outros através de nós. Porque quando nos conhecemos, conhecemos o mundo.
Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Isso significa, aprende de ti, porque quando aprendes de ti, estás preparado para te relacionar com as pessoas e aprender com as pessoas. Porque somos todos iguais, em certa medida, na questão daquilo que é a nossa biologia, a nossa natureza humana. E depois somos todos diferentes naquilo na forma como nos direcionamos ou encaminhamos pela vida, que está muito ligado depois à nossa parte mais racional, à Mas, ó, construção dos nossos pensamentos, das nossas crenças e valores. Mas, ó Pedro, desculpa interromper. Quando tu dizes que se te sentes satisfeito com a vida, mas não te sentes feliz, estás a dizer que nós estamos sempre à procura de um estado de felicidade que nunca vamos alcançar? Tu assim o dizes. Estou de acordo. Eu aprendi na minha vida, eu sou bastante introspectivo. Então a minha tendência é ser introvertido. E então eu preciso encontrar um equilíbrio, lá está, em autoconhecimento, o conhecimento de mim mesmo, eu preciso encontrar um equilíbrio com a extroversão. Porque a minha tendência é entrar para dentro e ficar dentro. E eu preciso de me trazer para fora. E depois há o contrário, há pessoas que a tendência é ficar fora e precisam de se trazer para dentro, fazer esse esforço. Há vários anos eu aprendi através da dor, porque aprendemos através da dor, vamos invariável aprender através da dor. Nós aprendemos através da dor, isto é um facto inegável. E aprender é entranhar dentro, é levar até às nossas células aquilo que é a informação ou aquilo que são as experiências. Portanto, aprendemos através da dor porque a dor há muita intensidade nesse sentimento de dor. E nessa intensidade é quando nós evoluímos mais. E todos nós temos esta experiência, se olharmos para trás na nossa vida, quando fazemos grandes mudanças na vida, é através de emoções mais desagradáveis, não é através de emoções agradáveis. Eu gosto de pensar desta forma. A felicidade, a alegria, a felicidade. Associar a felicidade à alegria é um conceito muito equivocado, porque eu vou precisar de me alimentar constantemente fora para me satisfazer dentro. Então eu prefiro criar um autoalimento. Então prefiro criar um conceito de paz. Digamos, eu costumo dizer isto, eu prefiro estar em paz do que ser feliz. Porque a paz é um estado de satisfação da alma. Quando nós estamos em paz, nada nos afeta. Nós não temos tanta intensidade de altos e baixos. Nós temos um estado que é mais ou menos constante. Não deixamos que o que está fora entre de uma forma intensa. Entra sempre, mas não de uma forma muito intensa. Então, ter este espaço interno de paz, para mim, é a fórmula, é o antídoto para aquilo que está constantemente a acontecer no mundo, que nos provocam constantes intensidades emocionais, alegres, digamos, agradáveis e desagradáveis, porque temos vivido isto nos últimos anos. Tiram-nos algo, sofremos, dão-nos algo, muito menos do que aquilo que nos tiram, e ficamos num estado de super alegria. Tiram-nos a liberdade, sofremos, dão-nos a liberdade limitada e ficamos super felizes. E isto criamos uma ilusão. Criamos uma ilusão na forma como vivemos. Desculpa, espera aí. Dão-nos liberdade limitada e ficamos felizes? Como assim? Isto está ligado ao nosso cérebro emocional, ao nosso sistema límbico. O nosso cérebro está dividido em 3 partes. O cérebro reptiliano, que está ligado puramente ao instinto, é onde está o estado de sobrevivência, é onde estamos programados para manter a vida humana, digamos assim. Temos o sistema límbico ou emocional, chama-se assim, que é onde estão armazenados os nossos sentimentos mais profundos, é onde é aquilo que chamamos do nosso inconsciente, está no sistema límbico, é onde armazenamos todas as memórias da nossa vida, em que aquelas que são mais presentes vão ser aquelas que tiveram maior intensidade. E a nossa vida move-se, nós movemos, nós comportamos-nos
de acordo com aquilo que gravamos no sistema límbico. Depois temos o nosso neocórtex, que é a parte mais racional. Então, ter esse equilíbrio entre o emocional e o racional é a grande chave, que ainda não há nenhuma fórmula, nem sei se haverá algum dia para conseguirmos ter esse equilíbrio, essa balança em equilíbrio. Deixa-me. Questão da liberdade. Isto para Diz, desculpa. Os animais têm no cérebro o sistema límbico e têm o sistema réptil, não têm o sistema neocórtex da forma como nós temos. Alguns têm assim uma migalhinha de sistema neocórtex, que está ligado à fala, à linguagem. Portanto, há animais que falam, que dizem palavras, então significa que tem ali um sistema de neocórtex a desenvolver. Há uma história de Hitler, que é uma história real que está documentada no Mata, em que Hitler fez uma reunião com os seus mandantes, com os seus oficiais maiores, na altura da guerra. E Hitler quis explicar aos seus oficiais como dominar as populações. Não é através da força. O que Hitler fez, utilizou um exemplo prático. Pegou numa galinha e depenou a sangue frio a galinha. Depois soltou a galinha, e a galinha em pânico andou a correr pela sala. Depois colocou aos seus pés milho, e a galinha veio comer aos seus pés. Tudo aquilo que foi o sofrimento da galinha acabou quando Hitler a alimentou. E então, assim funciona o ser humano. Assim funciona o ser humano em várias áreas da vida, em várias coisas da vida. E aquilo que uma das grandes estratégias de manipulação de massas é exatamente esta. As massas são manipuladas pelo emocional, nunca pelo racional. Sempre pelo emocional. E uma das grandes estratégias é tirar tudo e depois dar um bocadinho. As pessoas ficam gratas, sentem-se felizes. Mesma coisa como quem trabalha em empresas, que é todos os dias massacrado. Em Portugal acontece muito. Massacrados, pressionados, humilhados, e estão insatisfeitos, mas de repente a direção, o patrão, o que quer que seja, dá-lhes assim umas migalhinhas e eles já estão lá outra vez. Já estão lá outra vez super leais, super motivados durante uns tempos. Assim funciona, isto é uma forma de manipulação. Exatamente como os relacionamentos amorosos, em que 90% daquilo que acontece dentro de 4 paredes é mau, é péssimo, mas aqueles 10% acabam por fazer acabam por fazer um bem que tapa tudo aqueles 90% de mal. Não sei se me explico, isto acontece, é uma realidade. Mas aí já será uma questão de aparência. Não, é uma questão emocional, não é uma questão de aparência. É exatamente como o exemplo da galinha que é depenada, sofre, e depois a mesma pessoa que é de pena é sangue frio, atira um bocadinho de milho e a galinha vem comer. São as tais, aquela expressão, as tais migalhas, que as pessoas aceitam migalhas. A galinha aceita migalhas, o ser humano aceita migalhas. Não é uma questão de aparência, é uma questão emocional, é uma questão de aprisionamento emocional. Estou a ficar deprimida. Estou a ficar deprimida. De repente está-me a parecer que estou num mundo muito mau, muito escuro, só manipulação, em que tudo é mesmo muito mau, em que estar alegre é ceder à manipulação, e que felicidade não existe. Ai, ui, ui, ui. Eu não consigo aceitar que todo mundo, que o mundo seja só isso, e que os relacionamentos sejam só isso, e que nós estarmos cá neste planeta seja só isso. E eu acredito que uma pessoa pode não ser alegre. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa daquela que sai aos saltos de casa, mas eu considero-me uma pessoa feliz. E às vezes com coisas muito pequenas. Quando tu falavas da observação, às vezes saio de casa, vejo aí um passarinho a tomar banho numa poça d'água e aquilo dá-me um prazer louco. É a maior felicidade que eu posso sentir.
Então, se calhar, a felicidade não tem que ser. Nunca estaremos nos 100%, de facto, mas é algo que nós vamos procurando ao longo do nosso dia. Também diz-me se concordas comigo, nós aprendemos a mascarar a nossa tristeza, é quase proibido estarmos tristes. Quando alguém está a chorar, o que nos dizem é, só deixa lá isso, põe uma cara nova e segue em frente. Então, se calhar, a felicidade é aceitar a tristeza, as angústias, e aproveitar todos os momentos bons e sermos felizes, sem propriamente termos que andar aí aos saltos. Porque há todas as pessoas que, como tu dizias há pouco e muito bem, que saem de casa supostamente a espalhar alegria, são muito tristes e precisam daquela máscara para esconder a sua tristeza. Mas vamos lá ver. Se eu quiser então começar por uma ponta, se eu quiser melhorar, imagina os meus relacionamentos, a minha comunicação, como é que eu faço? Quem é que eu procuro? Vou procurar o Pedro e o que é que eu faço? Podes reformular uma pergunta, por favor, Madalena? Então imagina que eu decido que quero melhorar a minha forma, olha, de comunicar, por exemplo, porque isto é muito real. Quero melhorar a minha forma de comunicar. Como é que eu posso fazer isto? Vou ter contigo, Ok. marco uma consulta, é isso? Explica-me, porque eu não percebo Deixa-me mesmo nada do que estamos a falar hoje. É novo para mim, ok? deixa-me tocar em pontos que tocaste atrás. Sim. Eh, uma das formas, uma das formas que eu trabalho com os meus clientes, com as pessoas, é levá-los do 8 a 80. Porquê? É tirá-los completamente da zona de conforto, de uma forma controlada e segura. Isto significa que, dando este exemplo da felicidade, quando eu falo de felicidade, o conceito da felicidade que temos no nosso mundo, na nossa sociedade, está muito diretamente ligado à alegria. E a alegria é ativada, é uma ativação de dopamina que é ativada a partir do que está externo, do que está fora, nunca do que está dentro. Sim. Através daquilo que vemos, através daquilo que experimentamos, sempre fora. Então nós vamos àquilo que são as redes sociais, ou vamos àquilo que é a observação na rua, e vamos ver que as pessoas estão felizes, entre aspas, através de férias, de jantares, de almoços, de festas, deste tipo de diversões sempre fora, aqueles prazeres rápidos e imediatos. E isto ativa a alegria. E associamos a felicidade a isto. Quando eu digo que a felicidade não existe, é para levar as pessoas a um outro extremo, fazê-las refletir, fazê-las realmente refletir. E aí trago o conceito da paz. Então seria uma espécie de felicidade interna. Mas como o nosso cérebro está programado para a felicidade é momentos, e vamos ser realistas, que nós realmente quando estamos alegres é quando vivemos momentos, invariavelmente, é quando vivemos momentos, alegria, ativação de dopamina. Estamos a falar aqui de neurociência, bioquímica, e notamos a ativação de dopamina quando temos aqui as patas de galinha, quando nós rimos, quando nós sorrimos e fica estas rugas aqui no canto dos olhos. É quando temos muito, quando as nossas glândulas salivares salivam. Isso vai acontecer quando, no meu caso como homem, beijo uma mulher muito bonita, fica aqui a ativar aquela saliva. As fontes, digamos, das bochechas. É quando vejo uma comida muito boa, É quando vejo também fotos por exemplo, de um país tropical em que gostava de lá estar e começo a imaginar-me, ativamos assim a alegria. A alegria é uma ativação, é uma ativação de dopamina. A felicidade interna, eu gosto de traduzir isto como paz, um estado de paz, porque vamos ativar emoções que estão, falando aqui da neurociência, da bioquímica, vamos ativar emoções relacionadas com a serotonina, que é o estado de relaxamento, de tranquilidade. Portanto, a alegria não é relaxamento, a alegria é tensão. A tranquilidade é relaxamento.
O estarmos satisfeitos na vida é relaxamento, é quando eu não tenho medo. É quando eu estou tranquilo, seguro, é quando me sinto em admiração, em contemplação, como tu falaste, sair de casa e observar a natureza, observar um passarinho a voar, ou a cantar, ou a beber ali um bocadinho de água. Isto é um estado de relaxamento, não é um estado de ativação de dopamina, mas sim um estado de ativação de serotonina, que está ligado à segurança, está ligado à admiração, que é a tal contemplação pela vida. A segurança a plataforma comportamental da emoção segurança, é o autocontrolo, é o controle de mim, é o controle de mim perante aquilo que acontece fora. Então, quando eu falo de paz, que a felicidade não existe, é daquilo que o nosso cérebro está programado. A maior parte de nós, 90 e tal por cento da população. A questão de mascarar a tristeza, por isso é que as emoções, é importante termos este conhecimento das emoções e do comportamento humano, como realmente nos comportamos, porque a tristeza é um estado que nos leva a apagar completamente, é um estado de desconexão, em que estamos completamente desanimados, desmotivados, não reagimos a nada, a nenhum tipo de estímulo. Isto é tristeza. E a tristeza normalmente é vivida na solidão, é vivida dentro do quarto, ou dentro a tal gruta escura, é onde nós ficamos realmente, deixamos-nos levar pelo estado, por essa aceitação da tristeza, porque não nos é saudável, do ponto de vista emocional, ficarmos tristes quando estamos a trabalhar, porque nós somos comidos vivos, entre aspas. Não nos é saudável estarmos tristes quando estamos numa festa com amigos, porque nós somos comidos vivos. Portanto, a tristeza é um estado de completa indefesa. Nós estamos completamente indefesos. Eu coloco esta metáfora que se imaginem uma batalha campal na Idade Medieval, em que está um exército a lutar contra outro exército. Se está ali um soldado que está triste, como é que acham que vai estar o corpo desse soldado? Vai estar assim com a espada preparada para atacar? Ou vai estar com os ombros caídos, cabeça caída e a pensar, já nada me importa na vida, se morrer é igual? Isto é tristeza, é este estado. Desconexão completa daquilo que é a interação com o exterior, com a vida. É um estado de morte. Porquê é que acontece a tristeza? A tristeza acontece porque a tristeza não tem bioquímica associada. Ou seja, por isso é que há um apagão do cérebro, em que nada nos motiva, nada nos estimula, porque não há uma ativação bioquímica. É completa desativação, é desligar o interruptor. E isso acontece porquê? Porque estivemos demasiado tempo em alta intensidade emocional. Noradrenalina, normalmente. Dopamina também. Porque acontece muito quando há constante ativação de dopamina, quando vamos de férias 15 dias e voltamos à rotina, surge esse apagão. Porque estivemos constantemente com a dopamina ativa. E a dopamina desgasta o organismo. A noradrenalina, que é o estado do medo e da raiva, desgasta o organismo, ainda muito mais, rói literalmente os órgãos, rói literalmente por dentro, leva a doenças como o cancro, por exemplo. Já há muitos estudos que associam e confirmam isto. E o nosso cérebro tem esta capacidade, quando entende que existe uma intensidade de produção bioquímica, qualquer emoção, o nosso cérebro desconecta para proteger, para impedir que essa bioquímica corroa o organismo. Seja uma dopamina ou seja uma noradrenalina. Daí que existe a tristeza. Comportamentalmente, a tristeza não é vivida em frente a pessoas. Nós não vivemos a tristeza em frente a pessoas. Portanto, normalmente vivemos a tristeza a uma ou duas pessoas durante a nossa vida toda. Que são as pessoas que temos uma extrema confiança. Porque nós, inconscientemente, derivado dos nossos processos emocionais mais naturais, nós consideramos que estar triste em frente a uma pessoa nos pode matar. Estamos completamente indefesos.
Portanto, normalmente quando vemos uma pessoa a chorar, não está relacionado com a tristeza, porque a tristeza é um choro que as lágrimas caem, mas a cara está toda caída. E normalmente o que nós vemos de lágrimas é quando há muita intensidade, quando as pessoas até estão vermelhas, pele mais colorada, mais vermelha, há muita intensidade no corpo, choram com bastante intensidade. Isto está relacionado com a raiva, por exemplo. Outras vezes, Desculpa interromper, diz-se muitas vezes que o chorar é um estado de descarga. o chorar é um estado de descarga. Qualquer tipo de emoção. Pode ser até alegria. Nós podemos chorar por alegria. Certo. Então a tristeza é este estado. Quando nós vemos a chorar uma pessoa em que caem as lágrimas e a pessoa está completamente desligada corporalmente, é tristeza. Então, quantas vezes vemos isso? É raro. Porque as pessoas não falam, as pessoas não expressam. As pessoas parece que estão como desligadas completamente. Portanto, muitas das vezes aquilo que vemos de choro, a interação que temos com as pessoas está ligado ao medo ou à raiva e não à tristeza. Bom, para deixar Coisas esta... que nós aprendemos aqui. Como falaste, Madalena, melhorar a comunicação e melhorar os relacionamentos. E tu querias saber como é que as pessoas fazem. Não. Alguém que queira começar a trabalhar isso, como é que faz? Dirige-se a ti ou alguém que trabalhe nessa área que tu trabalhas e faz o quê? Marca uma consulta? Sim. Eu não gosto, na verdade, eu não promovo o meu trabalho. Não estamos a promover, estamos a ajudar as Sim, pessoas sim. a começar Mas a trabalhar. vou pôr uma linha de como é que seria, por exemplo, um processo de melhoria de relacionamentos e de comunicação. A primeira fase seria conhecermos-nos muito bem, ou seja, ter consciência de quem somos. Ter consciência de quem somos, o que é isto? É ter consciência daquilo que foi ter uma consciência, não é só pensar, é ter consciência, é diferente. Ter consciência ou pensar é diferente. Ter consciência daquilo que foi a nossa história de vida até o momento em que estamos vivos, até o momento presente. E essa consciência não importa tanto as nossas qualidades, porque essas saltam, essas sabemos. Essas são mais conscientes, normalmente. Mas no processo de autoconhecimento importa muito aquilo que nos limita, que é aquilo que desconhecemos. Porque se nós conhecemos aquilo que nos limita, transformávamos isso e avançávamos na vida. Então passámos anos e anos e anos sempre bloqueados, sempre com o mesmo tipo de repetição de histórias, sempre com o mesmo tipo de comportamentos e sentimentos e pensamentos. Então entender quais são as nossas limitações, entender todo este processo de atitudes que tivemos até ao dia de hoje, entender, conhecer as nossas emoções, importante esta máquina que nos faz mover pela vida, que é a maquinaria das emoções, entender o que é uma emoção, como se desenvolve uma emoção, qual é o objetivo de cada uma das emoções que existem, entender as nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas limitações, conhecer-nos em profundidade. E isso não há respostas fora. Isso só cá dentro. Porquê? Porque cada pessoa é diferente. O segundo passo é, depois temos esta plena consciência, porque é um processo, o autoconhecimento é um processo de estudar-me a mim mesmo. Então, quando eu trabalho com as pessoas, esta é a primeira fase do processo, é ajudar a pessoa a estudar-se a si mesmo, a se conhecer em profundidade, a estudar-se, a fazer este papel de detetive, a olhar para dentro, entrar para dentro, porque é muito difícil, as pessoas não estão habituadas a isto. É verdade, é verdade. Sim, acredito. As pessoas têm medo, e eu fico impressionado com isso, porque não há nada mais fascinante na vida, não há nada mais bonito do que realmente nos conhecermos. O medo impede-nos de nos conhecermos muitas vezes, mas é tão fascinante, é tão belo, quando nós olhamos para dentro e entendemos, e por isso é que eu faço assim, por isso é que eu me comporto assim, por isso é que isto acontece sempre. Isto é libertador, quando as pessoas chegam a este ponto, mesmo com medo, quando chegam a este ponto, libertam-se. O perdão acontece aqui. O perdão acontece aqui. Porque perdoar não é os outros, é nós.
Agora entendo porque é que isto aconteceu. Então, esta primeira parte do autoconhecimento é fundamental para que consigamos avançar um pouco na vida, nas relações com os outros. Portanto, isto seria um trabalho interno. Relacionar-me bem comigo mesmo, desde o conhecer-me bem, como quando queremos conhecer uma outra pessoa. Conhecermos muito bem. A segunda fase é a autorregulação. Ou seja, depois de nos conhecermos bem, aprendemos a regular-nos, aprendermos a autocontrolar-nos, aprendermos a gerir, lá está, a fazer a gestão das nossas emoções. Só podemos fazer uma gestão de emoções, uma gestão de sentimentos, uma gestão de atitudes ou comportamentos, ou limitações, ou fragilidades, quando nós conhecemos, quando conseguimos etiquetar e criar e entender o processo dessa etiqueta, o processo dessa limitação. Aí conseguimos autorregular, conseguimos colocar um limite aos nossos limites. Só assim. Portanto, continuamos com o trabalho interno. Não com a comunicação fora, nem os relacionamentos fora, mas a comunicação dentro e o relacionamento dentro. Primeiro eu conheço-me, comunico comigo mesmo. Depois faço a autorregulação, a autogestão, falo comigo mesmo, comunico comigo mesmo, relaciono-me comigo. Uma terceira parte é a automotivação. É sermos capazes, aqui vem a terceira fase do processo, sermos capazes de nos automotivar. Que é bastante complicado. E aqui é importante descobrir um sentido da vida, porque há muitas pessoas, a questão da depressão, nós somos medicados, mas a questão da depressão acontece porque perdemos o sentido da vida. Isto. Eu sou desta opinião e tenho ajudado muita gente a reduzir medicação, e uma pessoa que tomava medicação há 20 e tal anos reduziu 2/3, pouco mais de 2/3 da medicação. Portanto, algo aqui há de valor. Funciona. Algo aqui há de valor quando nós temos a capacidade de entender que tudo aquilo que é bom é preciso, requer um esforço, requer um trabalho nosso. Isto é importante. Então, ter a capacidade de automotivar-nos a encontrar um propósito, e um propósito é diferente de missão. Uma coisa é um propósito, o meu propósito de vida, outra coisa é a minha missão de vida. E aqui também criamos uma confusão. O propósito está relacionado comigo, com a minha felicidade, vamos chamar assim. O propósito está relacionado comigo, é este egoísmo saudável. É o pensar só em mim, o meu propósito. O meu propósito pode ser várias coisas. E depois já a segunda parte, que é a missão. A missão é algo que me ultrapassa, é algo que é muito maior do que eu, é a minha dádiva ao mundo. Mas não pode existir uma dádiva ao mundo quando não existe um propósito. Não pode existir o eu dar algo ao mundo quando não me dou a mim primeiro. Isso não seria dar, não seria amor. Isso não seria amor, seria carência. Portanto, automotivação é encontrar um propósito, é encontrar um sentido de nos movermos pela vida, encontrar uma direção. Continua a ser interno. E aqui já fazemos a transmissão para o externo, porque entramos numa quarta fase, que seria a conexão com os outros. Aqui entramos na comunicação e na relação com os outros. Seria a empatia. Empatia é a habilidade mais importante da inteligência emocional. Porque a empatia é o eu saber sentir o que o outro está a sentir. Não é sentir o que o outro sente. Isso é errado. Saber sentir o que o outro está a sentir. Eu saber que à minha frente está uma pessoa triste, mas não me deixar envolver por essa tristeza. Saber que à minha frente tem uma pessoa com uma determinada história de vida que até é idêntica à minha, mas não me deixar levar por essa história que é idêntica à minha. É um estado de conectar-me com o outro, desconectando de mim. Saber sentir o que o outro sente. Esta conexão, esta empatia requer que eu primeiro me conheça muito bem, para saber os meus limites, saber o que são emoções, o que são sentimentos, para poder realmente saber o que o outro pode estar a sentir. E que nunca vamos saber a 100%, mas sempre uma ideia, uma aproximação àquilo que o outro pode sentir. E depois temos o quinto patamar, que seria as habilidades sociais, a questão da liderança nas relações pessoais. E liderar-nos não é mandar nos outros, nem é destacar-nos dos outros, não, nada disso. Liderar é amar.
Só existe liderança quando amamos. E aqui está o patamar mais elevado de todos. Podemos dizer o transcendente, seria isto. Que Seria bonito. transcendente. Bom, seria um pouco esta a forma como eu trabalho. É um trabalho sempre interno para depois potenciar externamente. Seria um pouco esta forma. Pedro, o tempo voa, de facto, estávamos aqui muito mais tempo à conversa. No entanto, eu queria te colocar duas questões muito rapidamente. Uma é a seguinte: comunicarmos bem, expressarmos-nos bem, envolve sermos verdadeiros com o nosso sentir, o nosso pensar e dizermos claramente aquilo que pensamos e sentimos. Muitas vezes isto é misturado com arrogância e prepotência. Queria que comentasses esta minha afirmação. E depois a outra questão é PNL, Programação Neurolinguística. Então, se nós passamos tanto tempo a tentar nos desprogramar de crenças que nos foram colocadas e que nós a certa altura fomos também desenvolvendo por nós próprios, vamos desprogramar e depois vamos programar-nos outra vez para quê? Um dos meus princípios de vida, eu tenho percebido isto nas pessoas, nós não sabemos amar. Nós amamos naturalmente, de uma forma natural, amamos. Isso está no nosso cérebro límbico, mas nós não sabemos amar. E saber amar está no nosso cérebro neocórtex. Isto significa que amar é uma arte. Todos podem pegar no pincel, mas poucos sabem pintar. Isto está relacionado com aquilo que vivemos na nossa sociedade, aquilo que vem de gerações em gerações, porque confundimos o amor com necessidades. Quando eu pergunto às pessoas, pergunta ratoeira, o que é que tu procuras numa pessoa? O que é que procuras no amor? Há sempre respostas. Por exemplo, procuro presença, procuro proteção. Estou aqui com uma folha, estou aqui com um processo de um cliente. Eu procuro estabilidade, procuro apoio. Isto são necessidades. Isto não é amor. Se queremos entender o que é o amor puro, que o ser humano não tem a capacidade só de amar pelo amor puro, mas queremos entender o que é o amor puro, vamos à natureza, aos mamíferos. Entendemos que o amor é o calor, é a envolvência, é o afeto. E depois a seguir vem a outra parte mais complexa, que são os sentimentos que o ser humano desenvolve. Depois vêm estas coisas todas, mas a base é complicada. Então, para sabermos relacionar-nos e comunicar, há duas bases importantes, duas únicas bases importantes. É a honestidade. É a honestidade de ser honesto comigo. Ser honesto comigo. Porque só sou honesto com o outro se for honesto comigo. Não existe honestidade fora se não houver uma honestidade dentro. E para ser honesto comigo eu preciso voltar ao mesmo, preciso de me conhecer. E depois o respeito. O respeito é algo muito profundo, é algo lindíssimo. Respeitar-me, dignificar-me e respeitar os outros, respeitar todas as pessoas que passaram na minha vida, a respeitar todo o meu processo de vida, a respeitar tudo o que está para trás. E nós não sabemos respeitar. Pensamos que o respeito é a educação. Não. Esqueçam isso. É algo muito profundo. E o amor acontece muito através destas duas atitudes. Pois há várias formas de amor. O amor adquire várias formas. De pais e filhos, de homem e mulher, entre amigos, seja, entre colegas de profissão. Mas a base, a honestidade e o respeito precisam de cá estar. Isto só é possível, a honestidade, quando eu me conheço bem. E o respeito só é possível quando eu estou realmente perdoado, quando eu me perdoo. Portanto, estamos a falar de um trabalho sempre interno, autoconhecimento. Entendo. Então, Outra muito pergunta. A outra pergunta, vem aqui, amada fita. A outra pergunta vai ficar para uma próxima conversa, porque o nosso tempo acabou.
Não dá mais. E eu peço desculpa, mas vamos ter mesmo que acabar, já não conseguimos ter mais tempo. Está bem? Bom, eu fiz o possível para fazer uma gestão de tempo e E foi o melhor fizeste, que eu consegui. e foi extraordinário e eu sou muito grata. Mas de facto vamos, olha, vais ter que voltar cá para uma próxima conversa, não há outra hipótese. Eu não faço de propósito. Tá bom. Muito bem, Pedro, obrigado por teres aceito o nosso convite para estar aqui este bocadinho à conversa connosco. Este foi o Inquietações desta feita com uma abordagem sobre a inteligência emocional. Madalena, deixo-te as honras da despedida. Obrigada, Pedro, por ter estado aqui connosco e nós até ao próximo Inquietações, porque é algo que está sempre a acontecer. Muito obrigado. Grato pela presença.